Pronto, tá Beleza, gravando. querido? Cadê? Pronto. Beleza. Então, Vamos lá. Marcelo, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. É um projeto que iniciou despretensiosamente e vem ganhando corpo. Cada semana um professor diferente, com um tema diferente. E você não podia estar de fora disso, né? Então, um tema muito importante para todos nós aqui que trabalhamos com processo civil, especificamente com execução, né, sobre a adjudicação aí no processo civil brasileiro. Então, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Muito obrigado e a palavra é sua. Fica à vontade. Um abraço. Léo, eu que agradeço a oportunidade de estar com você. Sempre um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Eu tenho uma grande admiração, não só pelo seu trabalho, mas pela sua simplicidade, pelo seu jeito. Tantos anos que a gente já se conhece. Então, eu recebi esse convite, não como um convite, mas como uma exortação, já que nós vamos falar de execução. E é uma alegria muito grande a gente poder partilhar. Depois, eu não sei operar muito bem aqui, mas eu deixei um texto para o Léo, ele compartilha aí o roteiro de aula que a gente do que aquilo que a gente vai conversar nesses 50 e poucos minutos. Mas para que a gente possa falar, estou vendo aqui outros colegas aqui que eu estou vendo também, tem pessoas que eu gosto muito, Ravi, eu vejo aqui também. Marcelo, acho que você está sem áudio. Marcelo, a gente não está te ouvindo. Eu acho que talvez tenha havido algum problema na conexão. Travou a imagem e agora está sem áudio. Conversar sobre o tema da adjudicação, é importante a gente estabelecer uma premissa, porque eu considero que esse tema, especificamente da execução, é um tema que ele é um pouco baralhado dentro do código. Então, a gente tem que estabelecer uma premissa para que a gente, lá na frente, consiga compreender com tranquilidade exatamente aquilo que é a adjudicação como ato executivo expropriatório, porque o código ele baralha duas figuras diferentes, junto com a adjudicação enquanto ato expropriatório. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que nós estamos tratando de um assunto que pertine, ou um assunto que é atinente à execução por quantia certa contra devedor solvente. Então, a premissa é essa. Então, seja aí se você estiver pensando num cumprimento de sentença, seja se você estiver pensando num processo de execução, pouco importa, porque tanto no cumprimento de sentença quanto no processo de execução, no final das contas, o cumprimento de sentença depois da fase postulatória vai cair nos atos executivos e tudo segue o livro 2, então não tem muito para onde correr. Então, a adjudicação ela se presta tanto para o cumprimento de sentença quanto para o processo de execução. Ainda que seja um cumprimento de sentença provisório, nas situações excepcionais lá, cumprido todos os requisitos do artigo 520 do Código. Então, nós estamos tratando de uma execução por quantia. Então, quando eu estiver falando de execução, não me interpretem em sentido específico, me interpretem em sentido lato, seja para cumprimento de sentença, seja para processo de execução. Então, nós estamos tratando de execução por quantia e execução por quantia contra devedor solvente. O solvente continua aquela regra específica lá do Código passado, né? Continua valendo 748 do Código passado. Então, feita essa premissa, o Código estabelece que, logo após os últimos incidentes da penhora
e após a avaliação, nos casos em que a avaliação é necessária, o código estabelece, é como se tivesse, então, um ponto de parada, é como se tivesse um ponto de respiro. E esse ponto de respiro, ele é justamente, enfim, não chega a ser um momento saneador, mas poderia até ser, em que, esgotado aquele momento da penhora e dos incidentes da penhora, especialmente aí as oportunidades que ambas as partes têm de pedir a substituição do bem penhorado ou de reforço, enfim, com a avaliação, feito esse momento, então o código ele permite que a execução entre numa fase final. E aí, é claro, vejam, se nós estamos falando de execução para pagamento de quantia, o normal, o lógico, o desejável é que a execução tenha penhorado dinheiro, que é o primeiro bem da lista. Até porque tudo fica muito mais curto se for dinheiro. Mas nem sempre dinheiro é possível. Nem sempre é possível dinheiro. E aí, existindo outros bens que possam ser convertidos em dinheiro, e que efetivamente tenham sido penhorados, à exceção das hipóteses de frutos e rendimentos, em que você está penhorando são frutos e rendimentos, não sendo essa hipótese, porque essa hipótese é uma hipótese específica prevista aí no artigo 825, inciso 3. Então, não sendo dinheiro e não sendo os frutos e rendimentos, nós vamos ter que fazer o quê? Não tem escapatória. Nós vamos ter que converter este bem em dinheiro. E essa conversão é uma conversão sempre muito... Eu costumo escrever e dizer que esse trabalho de realizar a conversão do bem penhorado em dinheiro é um trabalho, é um caminho muito propício para que o executado possa, vamos dizer assim, encontrar soluções no sentido de retardar o máximo essa execução, porque é tão burocrático o procedimento é tão, ainda que você fale, não, mas mesmo a alienação por iniciativa particular é tão burocrático, é tão bate e volta, demora tanto, que essa acaba sendo uma dificuldade muito grande, essa burocracia acaba atrapalhando muito, principalmente porque quando você chega ao momento de realizar uma alienação, já tem tanto tempo da avaliação que aí o sujeito ainda pede uma nova avaliação para poder ficar compatível com aquele momento em que o bem está sendo. Então, a rigor, esse time entre o fim da fase de penhora e avaliação e instrumental e o início dos atos de expropriação, esse time é um time em que, para o executado, é uma oportunidade que ele tem de postergar ao máximo a execução. E aí o código coloca, no artigo 825, quem tiver com o código na mão pode ir lá, ele diz o seguinte: a expropriação, dentro do capítulo da execução por quantia certa, ele coloca: a expropriação consiste em 1. Adjudicação, 2. Alienação, 3. Apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento de outros bens. Esse inciso terceiro, para que isso ocorra, necessariamente tem que ter havido a penhora com este fim. Quer dizer, é como se eu já soubesse, ao penhorar, que eu vou utilizar dessa apropriação de frutos. Regra geral é assim. Quando eu vou realizar a penhora, eu já faço a penhora imaginando que essa penhora vai servir a essa modalidade expropriatória, que é uma modalidade bastante interessante, porque o artigo 867, que trata, faz correspondência com o 825.3, ele dá a entender
E lá está escrito: o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa para o executado. Ele dá a entender que o magistrado poderia, nessas hipóteses de expropriação com base no 825.3, ele dá a entender que a solução de expropriar frutos e rendimentos pode ser até algo que o próprio credor divirja, mas se o magistrado fizer o sopesamento dos valores da execução, né, dos dois pêndulos da execução, o magistrado poderia, em tese, segundo esse dispositivo, de um equilíbrio entre satisfação e menor gravosidade, ele poderia até mesmo determinar que fosse feita a apropriação de frutos e rendimentos, que é o pagamento paulatino, né, feito pela essa expropriação. Então, não sendo hipótese de penhora de dinheiro e não sendo hipótese dessa modalidade de expropriação do 825, 3, que está diretamente conectado com o 867, e eu chamei a atenção para esse aspecto, nós temos, então, o Código oferece duas modalidades expropriatórias, que seria a alienação, com as suas diversas modalidades de alienação, dos quais a mais famosa é a alienação em leilão, mas oferece também a possibilidade de que seja feita essa expropriação por adjudicação. Só que quando eu faço o comparativo entre o 825 e o 904, e aí eu peço que, se alguém tiver com o código, vá lá no 904, perdão. O 904, que trata da satisfação do crédito exequendo, ele diz: a satisfação do crédito exequendo far-se-á, 1, pela entrega do dinheiro, 2, pela adjudicação dos bens penhorados. Percebam vocês que, a rigor, quando o legislador fala em satisfação do crédito, ou seja, quando o credor sai satisfeito, o que ele diz que satisfaz aqui é a entrega do dinheiro. E o que ele diz que satisfaz é a adjudicação do bem penhorado. Ora, a entrega do dinheiro Marcelo? ele fala, esses dois incisos entrariam nessa hipótese do inciso primeiro. E já a adjudicação entraria na hipótese de satisfação. Só que eu ainda peço para vocês perceberem algo que ainda é mais interessante. E o que é interessante aqui? Quando eu alieno um bem em leilão, um carro, e aí o legislador lá no 825 falou em são atos, a expropriação consiste 2, alienação. Essa primeira alienação do carro, ela não retira o patrimônio aurido dessa alienação do devedor. Então, a rigor, para que aconteça a satisfação do crédito exequendo todas as vezes em que eu tenho que converter um bem em dinheiro num leilão, quer dizer, o carro está lá para ser vendido, é vendido, o dinheiro obtido dessa venda ele continua no patrimônio do executado. E fica no patrimônio do executado até que não tenha nenhuma hipótese, por exemplo, de concurso. Não havendo concurso, aí sim você tem a segunda expropriação. A primeira expropriação foi o arrematante, que foi lá e, arrematou o carro. O dinheiro fica depositado em juízo. Aí vem agora, efetivamente, a segunda expropriação, que é a expropriação que satisfaz.
que é isso que ele chama de a entrega do dinheiro. Então, quando a gente lê o 825, entenda, a alienação aí é essa alienação que dá essa entrega do dinheiro. Porque se a gente interpretar aquela alienação da asta ou do leilão, perdão, se a gente interpretar aquela não satisfaz o exequente. Aquela gera um crédito, gera um dinheiro que fica depositado e esse dinheiro aí sim é que será entregue ao exequente. E essa é o que nós chamamos de, é o que o Liebman falava em dupla expropriação. A primeira expropriação ela se dá com um leilão e a segunda expropriação se dá, esta sim, sai o dinheiro do patrimônio do executado, que ainda está preso à execução, mas é do patrimônio dele ainda, tanto é do patrimônio dele, que o 907 fala, pago ao exequente o principal, os juros, as custas de honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Ou seja, devolve a ele. Só se devolve para o dono. Então, essa importância que sobrar volta para o executado. Então, eu não sei se eu estou me fazendo claro, eu comecei explicando sobre aqueles 3 atos regidos. Olha, a expropriação consiste alienação, apropriação de fruto e rendimento e adjudicação. E por que eu fiz essa diferença? Eu fiz essa diferença porque quando você compara a expropriação alienação pela expropriação adjudicação, em 39, por exemplo, os autores de 39, eles diziam que a adjudicação era um ato de natureza, eles falavam até em sentença constitutiva, porque a adjudicação efetivamente é o transporte. Essa é a adjudicação do 904. É o transporte do bem penhorado diretamente para o exequente. Quer dizer, eu não tenho... a adjudicação ela realmente é um ato absolutamente satisfativo. Aquela primeira alienação em leilão, Bom, eu queria, antes de retomar, registrar a presença do apelo da Universidade de Coimbra. Professora, muito obrigado por nos prestigiar mais uma vez, registrar a participação do professor Eduardo Campos, professor Lucas Buril, Ravi Peixoto e os alunos aqui do nosso curso de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado, Marcelo. Manda um abraço aí, desculpa a interrupção. nada. Eu parei aonde? De gravar aonde? Você lembra? Foi pouca coisa. Travou menos de 1 minuto. Acho que você pode retomar uma frase que já pega. Então, seja bem-vinda, professora Maria José. Eu não consigo ver todo mundo, mas obrigado pela sua presença aí também. Mas vamos lá. Então, eu estava fazendo uma referência com vocês aqui, o seguinte. É importante perceber que quando o código fala que a adjudicação é um ato de expropriação, este ato é um ato absolutamente satisfativo, porque o patrimônio sai diretamente do exequente e cai diretamente no executado e cai diretamente no exequente. Não há essa dupla expropriação que acontece quando um bem Então, agora eu estou ouvindo bem. Então, feitas essas observações importantes aí para mim apresentar o quadro inicial da adjudicação, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou passar um conceito de adjudicação que é o conceito que me parece adequado enquanto ato executivo, porque o código, ele por ficção jurídica, ele trabalha a adjudicação
dentro do fenômeno da adjudicação, outras figuras que não me parece sejam exatamente de adjudicação. Mas vamos lá. A adjudicação é o ato expropriatório em que o órgão jurisdicional transfere o bem penhorado do patrimônio do executado diretamente para o exequente, e aí eu acrescento um parênteses, e também para terceiros. Então, é o ato executivo, processual executivo, é um ato expropriatório, em que o órgão jurisdicional transfere do patrimônio, um bem do patrimônio um bem do penhorado do patrimônio do executado para o exequente, e aí, entre parênteses, ou para terceiros. E depois eu explico o porquê desse ou para terceiros. Então, a rigor, nós podemos conceituar a adjudicação como um ato executivo típico, já que está tão em voga a importância dessa distinção entre atos executivos típicos e atípicos. Esse é um ato executivo típico, expropriatório, está lá no artigo 825, combinado com 904, da execução por quantia certa contra o devedor solvente. É um ato satisfativo. E aqui a gente já de antemão vai dizer para vocês que, enquanto o ato que transfere a... Está todo mundo me ouvindo aí, Léo? Estamos ouvindo. Então tá. Então, enquanto o ato que transfere, ato jurisdicional que transfere o patrimônio do penhorado, do executado, para o exequente, ele é um ato executivo típico, expropriatório, do qual a gente faz a relação do 825 com 904. É importante a gente perceber aqui o seguinte: o legislador brasileiro, agora, ele deu mais importância, ele deu importância ao conteúdo de transferência, ou seja, ao ato de transferência, do que propriamente se esse ato de transferência é um ato de transferência em prol do exequente. E aí eu explico a vocês. A adjudicação é tratada no Código como ato executivo de transferência do patrimônio penhorado do executado diretamente para o exequente, mas ela é também, e isso é importante porque tem que ter um asterisco, ela é também tratada como sendo uma espécie, daqui a pouco mais a gente explica, um revival, uma reminiscência da antiga remissão, o resgate do bem pelos familiares do executado. Essa figura que antes estava o artigo 787, ela praticamente acabou. E aí, estão me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Melhorou bastante agora. Acho que botou o fone e ficou melhor o som. É porque ele tinha... E aí, essa figura, ela praticamente acabou a remissão do bem executado. Só sobrou uma hipótese. E o que o legislador novo fez? Ele pegou essa remissão e pegou hipóteses de arrematação preferencial e jogou dentro da adjudicação. Mas, a rigor, e por isso nós podemos falar, e aonde eu ia querer chegar para vocês, é o seguinte: a rigor, nós temos 3 modalidades de adjudicação no Código de Processo Civil hoje. Essas 3 modalidades de adjudicação, durante muito tempo, conviveu-se com apenas aspas, de certa forma, 2. Mas agora nós temos 3 modalidades de adjudicação. Aquela que é a genuína adjudicação, que é a transferência, a adjudicação enquanto ato expropriatório da execução para pagamento de quantia, em que o bem
é diretamente transferido do executado para o exequente. Essa vamos dizer assim, é o estereótipo do que nós estamos falando, é o tipo normal, é a hipótese normal, é a hipótese enquanto ato típico da execução. Mas também temos duas outras modalidades de adjudicação, e aí eu peço a atenção. Essas duas modalidades de adjudicação estão também dentro do artigo 876 do Código. Só que elas estão no parágrafo 5º do 876. Então, quem tiver com o código na mão, vai lá. Vou até pegar o meu aqui também. Vocês vão ver, no 876, o código fala o seguinte. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no... Aí começa explicando essas hipóteses. Então, a rigor, a adjudicação enquanto ato expropriatório típico de transferência do patrimônio do executado para o exequente esse ato que corresponde lá àquele satisfativo do 904, inciso 2, este ato do 904 que satisfaz a execução diretamente para o patrimônio, esse ato é apenas a adjudicação do executado pelo exequente, quando o próprio exequente fica com o bem. Só que o Código trata outras duas hipóteses de adjudicação. Daí porque nós podemos dizer que existem três figuras diferentes. Nós vamos apelidar essas duas outras hipóteses de 1. Adjudicação / remissão. 2. Adjudicação / arrematação preferencial. Essas duas figuras, a rigor, correspondem a esses dois institutos que, de certa forma, assumiram uma roupagem, por ficção, de adjudicação do bem penhorado. Se você interpretar a adjudicação como mera transferência do bem, tudo bem, não tem problema. Mas a adjudicação enquanto ato satisfativo da execução, aí você só pode admitir como adjudicação, conforme diz o 904, a adjudicação de transferência do bem do executado para o exequente. E por que eu digo isso? Porque a adjudicação, remissão, é o quê? Então vamos lá, vamos dar o exemplo. Um determinado bem imóvel da minha família foi a leilão. Aí chegou lá no leilão, vai ser amanhã o leilão. Antes de acontecer o leilão, vem o meu irmão e peticiona no processo e fala: eu quero adjudicar o bem. Ele vai usar isso com base no artigo 876, parágrafo 5º, dizendo lá, olha, idêntico direito de quê? De adjudicar. Pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes, pelo ascendente do executado. Quer dizer, o irmão, em tese, nem poderia, mas há quem sustente que sim. Então, pelos descendentes e pelos ascendentes do executado. Então, vamos imaginar que o meu filho vai lá e resolve arrematar adjudicar o bem. Esta figura, eu até cometi o ato falho. Essa figura, a rigor, nada mais é do que uma arrematação. Só que é uma arrematação sem a concorrência dos demais. É uma arrematação preferencial. É uma arrematação preferencial que, na verdade, repristina a antiga figura do 787 do Código 73, que era a remissão do bem executado pela família. Essa remissão antigamente do bem imóvel, essa remissão é uma figura que significa remir o bem executado. Remissão do bem executado é o salvamento do bem executado. Esse salvamento do bem executado, remissão como salvamento, é justamente essa noção. Você sabe por quê? Porque antigamente, em 73, quando acontecia a asta pública, porque de bem imóvel era a asta pública,
quando acontecia a asta, entre a data da arrematação e a data da carta que era entregue, o sujeito tinha 24 horas. O prazo era, inclusive, contado em horas. Justamente para passar a noção de salvamento, para passar a noção de resgate. E era uma forma de alguma maneira, você privilegiar a importância da propriedade na família. Esta figura de remissão do bem executado pela família, pelos membros da família, essa figura ela não existe mais no novo Código. A única hipótese de remissão como salvamento do bem é a remissão do bem hipotecado pelo próprio executado, que não é o caso do que a gente está estudando aqui. Então, aquela figura da remissão, resgate pelos familiares, ela foi colocada dentro da adjudicação, nesse parágrafo 5º. E aí nós podemos falar, portanto, que existe uma adjudicação como ato satisfativo do 905, parágrafo 2º, em que se transfere diretamente do executado para o exequente o bem penhorado, mas também existem duas outras formas de adjudicar que não correspondem a esse ato satisfativo. Porque nessa hipótese em que o meu filho vai lá e solicita a adjudicação, que na verdade é uma remissão travestida de adjudicação, nessa hipótese, o que vai acontecer quando o meu filho pedir adjudicação? Ele deposita o valor da avaliação. E esse valor da avaliação é dinheiro. Esse dinheiro fica no patrimônio guardado, é do patrimônio do executado ainda, não vem para mim, para o exequente, imediatamente. Só vem para mim por intermédio de quê? Da transferência desse dinheiro para mim. E aí a hipótese de satisfação já não é mais a hipótese de adjudicação, percebam? A execução vai ser satisfeita, o exequente, então vou dar os exemplos para ficar mais claro. O Leonardo me promove uma execução contra mim, não acha dinheiro e penhora um imóvel. Antes do imóvel ir a leilão, o meu filho vai lá e solicita a adjudicação. Percebam vocês que a hipótese de satisfação da execução por meio de adjudicação não se dá dessa forma. Por quê? Porque quando o meu filho pretende adjudicar, ele deposita em juízo o dinheiro, transfere o valor, fica com o bem, resgata o bem para ele, e o dinheiro fica lá, e quem vai satisfazer o Léo é o dinheiro que está depositado. Hipótese, portanto, do inciso 1º do 904. Então, nesta situação jurídica de adjudicação do bem penhorado por meio da antiga remissão, a adjudicação não é ato satisfativo. O ato satisfativo será a entrega de dinheiro resultante dessa arrematação disfarçada de adjudicação. No fundo, é uma remissão antiga remissão do bem penhorado. Então, nós dissemos a vocês, existe, e percebam vocês que essa hipótese de, aspas, adjudicação, ela não é uma medida executiva, não é simplesmente, não é uma medida executiva pura e simples da relação processual executiva movida por Léo contra mim. Nessa hipótese de remissão do bem, eu vou falando remissão, mas vocês entendem que essa remissão já não existe mais no novo Código, ela foi travestida nessa figura do parágrafo 5º. Essa aspas, adjudicação / remissão, ela enseja uma pretensão. Então, a doutrina em relação a esse assunto não diz isso, mas a mais recente não diz isso, mas os antigos diziam expressamente que nessa hipótese exerce-se um direito potestativo de remir
E esse direito potestativo ele é exercido por meio de uma pretensão e que, a rigor, deveria ensejar uma hipótese de, no mínimo, de um incidente processual onde se tivesse uma pretensão veiculada. Por quê? Porque existem terceiros que vão exercer uma pretensão no meio de uma relação jurídica processual executiva. Ou seja, não é um ato exclusivamente de transferência do patrimônio do executado para o patrimônio do exequente. Nesta hipótese, existe uma pretensão, à semelhança da arrematação, em que até hoje se discute a natureza jurídica complexa. Nessa hipótese, você não tem a adjudicação como ato satisfativo da execução. Por quê? Porque o dinheiro que vai entrar na execução é que vai ser entregue futuramente ao réu e não uma transferência do bem, que o bem, na verdade, foi resgatado. Então, embora você tenha transferência do patrimônio do executado para alguém, há uma diferença substancial entre uma e outra hipótese, e a terceira hipótese de adjudicação do Código, que é a arrematação preferencial também pelos credores preferenciais. Nessa hipótese de arrematação preferencial, é como se a gente dissesse: você tem a primeira, a adjudicação / ato executivo típico que envolve a transferência do bem do patrimônio do executado para o exequente. 2, adjudicação / remissão, que é a repristinação aquela remissão do bem pelos familiares. E 3, adjudicação / arrematação preferencial. Dou exemplo, isso já existia, o exemplo, por exemplo, de ter sido penhorado um bem de umas cotas que eu tenha de uma pessoa jurídica, e essas minhas cotas são penhoradas, e obviamente que antes de levar essas cotas a leilão, tem que ser perguntado para os meus colegas, para os meus sócios, se eles têm intenção de fazer, eles têm que ser intimados para que eles possam exercer esse direito material de preferência em ter essas cotas para a sociedade, evitando que um terceiro desconhecido, que venha arrematá-la, possa integrar uma sociedade do qual eles têm preferência de adquirir. Então, nessa o Código também aparece a arrematação preferencial. O parágrafo 7º expressamente fala isso. Vejam lá o parágrafo 7º do 876. No caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor do exequente alheio à sociedade, essa será intimada, ficando responsável por informar ao sócio, assegurando-se a estes a preferência. Então, essa preferência para quê? É para fazer uma adjudicação. Preferência também que é dada ao credor o credor hipotecário do bem que está sendo penhorado, aos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem. Então, essas hipóteses que o Código trabalha do 800 e fora as hipóteses de remissão do bem pelos familiares, que era um instituto específico, você tem essas outras hipóteses de adjudicação / arrematação preferencial, em que o Código é como se ele dissesse assim: antes de levar a leilão, vou te dar a chance aqui, vocês que têm alguma preferência do direito material, vou te dar a chance aqui de adjudicarem este bem para vocês antes de colocar isso em igualdade de condições para qualquer pessoa. Então, essa figura também da adjudicação / arrematação preferencial, ela não é satisfativa. O que será satisfativo nessa hipótese é a entrega do dinheiro resultante dessa arrematação preferencial. Mas percebam vocês, então, que o Código trabalha com 3 situações, vamos dizer, pelo menos com 2, e aí essa segunda ela se divide em 2 modalidades, mas com 3 situações distintas
de adjudicação. Uma em que a adjudicação é efetivamente o ato que satisfaz, e ela só será o ato que satisfaz quando ela for feita para o exequente. Ela só será o ato que satisfaz quando ela for feita para o exequente. Ela só será a figura do 904, inciso 2, satisfativa da execução, quando ela for efetivamente transferida do executado para o exequente. Porque nas outras hipóteses do parágrafo 5º e seguintes, o que você tem, na verdade, é uma situação de vantagem preferencial, seja para os familiares, repristinando a antiga remissão do bem executado, que era um resgate que se fazia, seja para credores ou sujeitos que têm uma situação preferencial no plano do direito material e que possam exercer preferencialmente essa arrematação, evitando que o bem seja levado a leilão em concurso com qualquer pessoa que possa lançar. Então, essa é uma distinção importante, porque o que nós estamos tratando é da adjudicação enquanto ato executivo que satisfaz o exequente. Essa adjudicação enquanto ato que satisfaz o exequente, ela é a figura do artigo 904, inciso 2, combinado com 825. Mas, repito, vocês têm que ficar atentos, porque a adjudicação, o Código emprestou o nome jurídico ao ato de transferência do patrimônio diretamente do executado para terceiros, e é por isso que eu fiz aquela entre parênteses, é o ato, lembra que eu falei com vocês do conceito? Ato executivo, ato processual expropriatório em que o órgão jurisdicional transfere o bem penhorado do patrimônio do executado diretamente para o exequente ou para terceiros. Esse ou para terceiros, vocês já sabem que são essas duas hipóteses particulares. Uma coisa importante e alguma comparação sempre se fez, e aí já focando na hipótese de transferência para o exequente, essa transferência ela é muito parecida, costumo dizer que ela tem cheiro de uma dação em pagamento. Estão me ouvindo bem, Léo? Estou ouvindo aqui bem. Ah, tá. Essa adjudicação, muita gente faz uma associação, ela tem um cheiro, e isso é lugar comum e fala comum, de que ela parece muito com uma dação em pagamento. A dação em pagamento, prevista como forma aí de uma das modalidades de realização do pagamento e de extinção da obrigação, em que o sujeito, o credor, aceita receber coisa diversa daquela que tinha sido especialmente estabelecida entre as partes. Ela parece muito, mas ela não é uma dação em pagamento por um aspecto muito simples. Não existe concordância, não existe o elemento de vontade, a autonomia de vontade do executado. O executado não opina. O executado para ele é irrelevante se ele concorda ou não concorda com o pedido de adjudicação do bem por parte do exequente. Aliás, ele pode até discordar. Ele pode até não concordar, pode até ficar bravo, pode até detestar. Ele gostava muito, por exemplo, daquele bem e não queria que aquele bem fosse para o exequente. Ele pode dizer, não interessa. E daí porque Ponte de Miranda, por exemplo, falava em negócio jurídico processual público, e aí fazia todas as ressalvas, dizendo assim, olha, compara-se muito a dação em pagamento, podemos até entender como se dá o mecanismo, mas não podemos dizer que é uma dação em pagamento, porque um dos elementos fundamentais da dação em pagamento é a vontade do devedor, e nesse caso não há vontade do devedor, é contra a vontade dele, aliás, é independentemente da vontade dele. Então não dá para dizer que a gente pode até entender um pouco o mecanismo, mas ela não é uma dação em pagamento. Por quê? Simplesmente porque não tem o elemento por parte do executado é absolutamente irrelevante. Não é uma figura, é uma figura que já existe desde o direito romano.
é uma figura que já tinha em várias ações de direitos humanos, em ações de família já existia, em ações de divisão, de demarcação de terra já existia a dação em pagamento. E é engraçado porque a ideia de dação e pagamento ela estava sempre relacionada, a ideia de adjudicação estava sempre relacionada ao exequente. E aí, aos poucos, ela foi admitindo que fosse também como forma de transferência do patrimônio do executado para terceiros, especialmente para credores preferenciais. Era assim que passou-se a admitir, mas até então não se colocava no guarda-chuva da adjudicação a figura da remissão, que foi, então, transformada do CPC de 73 e jogada dentro da adjudicação. Mas aqui nós cuidamos da adjudicação enquanto ato de transferência para o exequente. É claro que não dá para você... Tem alguns requisitos. Por mais que o código ele gostaria... E aqui estamos falando da adjudicação do executado para o exequente. Por mais que o código ele estimule, de certa forma, a adjudicação, essa adjudicação do patrimônio, do bem penhorado do executado para o exequente, por mais que ele estimule isso, ele dê preferência, a gente vai ver que ele dá preferência a esse ato expropriatório em relação à alienação e leilão, pela razão lógica de que a adjudicação é mais rápida e pelo fato de que a adjudicação só se faz pelo valor da avaliação, ele, por mais que ele tenha, de alguma forma, estimulado isso, no sentido de dizer, nas entrelinhas, que ele gostaria que fosse feita a adjudicação, em primeiro lugar, em relação à alienação, no fundo, ela não é tão simples assim. Primeiro, porque você tem que... Primeiro, o exequente tem que querer, né? E isso já não é tão simples. Você, exequente, querer um bem do patrimônio do executado não é tão simples assim. Quer dizer, tem que ter um elemento de vontade. Aqui eu ponho um asterisco. Dias atrás eu dei um parecer muito interessante em que era uma hipótese em que eu aconselhei o exequente a fazer. Ele pediu um diagnóstico do quadro da execução e eu aconselhei, nesse parecer, ao exequente fazer um pedido de adjudicação do bem. Veja que coisa. Eu aconselhei fazer quando ele me apresentou um quadro de que me parecia que aquele executado poderia vir, quando ele me trouxe a quantidade de ações que já tinham sido notificações que o executado já tinha recebido de outros credores, com a possibilidade de ações que estavam sendo promovidas no âmbito trabalhista. Como apresentava um quadro de que aquele devedor poderia se tornar um devedor insolvente em 1 ano, 1 ano e meio, eu falei assim, olha, eu te aconselho a fazer a adjudicação. Por quê? Porque você vai encurtar o caminho da execução. Se você seguir para um leilão, corre o risco de até chegar esse momento do leilão, esse cara já ter algumas execuções com crédito preferencial e depois vão pegar esse dinheiro num curso de exequentes ou de credores lá no futuro. Ou, quiçá, uma situação de falência mesmo, que era uma pessoa jurídica. Eu falei assim, então, eu sugiro você fazer a adjudicação. Não sei se ele fez ou não fez, porque o meu trabalho era só de parecer. Então, nessa hipótese, eu sugeri, mesmo que o sujeito não se interessasse tanto assim pelo patrimônio, porque podia ser que lá na frente ele ficasse a ver navios. Então, a primeira coisa que é preciso que o cara queira o patrimônio do executado, aquele bem que está penhorado. Se ele não quiser, então esse é o primeiro requisito, que exista o elemento de vontade. Não pode haver uma regra geral como medida típica, não pode haver uma adjudicação do bem penhorado sem manifesta e expressa vontade do exequente. É ele que pede isso. E, normalmente, ele vai fazer isso por petição, solicitando ao magistrado. Outro asterisco, já que nós estamos na aula de pós-graduação, acho que é interessante trazer esses casos. Eu dei um parecer há 1 ano atrás,
um caso muito interessante, mas muito interessante, que é totalmente contrário ao que eu acabei de dizer, mas é uma situação atípica. Era uma hipótese em que o executado, eu até fiz um textozinho no Migalhas, e está no Migalhas, com base nesse raciocínio, em que o executado queria pagar com o patrimônio e com os imóveis que estavam penhorados. Ou seja, o executado queria que o exequente se desse por satisfeito na execução, ele executado, utilizando os imóveis que estavam penhorados. E o exequente não queria. O exequente queria que o bem fosse a leilão. E qual era a justificativa nessa hipótese para isso? Um dos elementos, eu não posso falar muito especificamente, porque senão pode ser que seria identificado e o processo está em curso, mas um dos elementos que me chamou a atenção é que a sugestão que eu dei nesse parecer era que o bem, todos os custos financeiros de transferência do bem imóvel, que eram bens imóveis caros, para o exequente, como imposto de transmissão, como documentação, enfim, isso tem um custo financeiro lá no cartório de registro de imóveis grande, todos esses custos seriam por parte do executado. E por que o executado queria fazer isso? Porque ele sabia que a hora que esses bens fossem levados a leilão, o bem, aquela dívida, que era uma dívida de 20 milhões, e o patrimônio que, em tese, estava ali penhorado para poder satisfazer, era um patrimônio que, se fosse levado a leilão, eles iam ser reduzidos à metade do preço, porque ninguém ia comprar no primeiro leilão, ia para o segundo leilão, e todos sabem que existe quase que um costume de ninguém comprar, aspas, acordo de cavalheiros, que ninguém, a não ser que o cara queira muito, nenhum desavisado vai tentar adquirir o bem no primeiro leilão, porque sabe que, se for para o segundo leilão, ele pode sair por metade do preço, e aí mesmo assim não é vil. Então, para que eu vou adquirir um apartamento? Vou arrematar um apartamento por 30 milhões se eu posso arrematar ele por 15 milhões? Por que eu vou arrematar uma chácara se eu posso, de 5 milhões, se eu posso arrematar por 2 milhões em um segundo leilão? E aí, o próprio executado sabia que, se ele fosse deixar o bem que estava penhorado para ir para leilão, ele, na verdade, ia ter uma diminuição patrimonial desnecessária, no sentido de ia ter uma maior gravosidade. E existiam ainda outros elementos de direito material que justificavam essa... Olha que loucura! Essa medida era uma adjudicação, no parecer eu falei em adjudicação às avessas. Era um pedido de adjudicação como medida atípica do 139 em prol do próprio executado. Então, fecha lá aquele asterisco, regra geral. Primeiro, o exequente tem que querer. Ele vai querer isso através de uma manifestação formal, normalmente por uma petição. É ato de desejo do exequente. E o segundo requisito é que esse bem não tenha sido alienado. Ou seja, primeiro é que o cara queira, o exequente queira. Segundo, que esse bem não tenha sido alienado. O que significa não ter sido alienado? Significa dizer o seguinte: se o bem já tiver sido arrematado numa alienação, já era, não dá mais para poder adjudicar. Mas eu tenho escrito, e eu vejo que a doutrina também tem escrito nesse sentido, de que o seguinte: eu posso fazer o meu exequente, posso fazer um pedido de adjudicação até horas antes do leilão, mesmo que ele já tenha sido marcado esse leilão? Sim. O Código não estabelece o momento formal do tipo, olha, tem que ser... Ele só fala o seguinte: você só pode adjudicar um bem que não está alienado. Porque se o bem estiver alienado, ele fala assim, lá no 876, ele fala...
desde que, então, é lícito ao exequente oferecendo preço não inferior ao da avaliação requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Então, a única exigência que ele faz aqui é de que, no fundo, o bem não tenha sido, o bem ainda esteja penhorado e esteja nessa condição. Porque se ele não tiver, se ele já tiver sido alienado numa arrematação, já era, e não tem escapatória. Ou se o próprio executado já tiver remido à execução, veja, aquela hipótese de o sujeito resolveu pagar a execução, se ele já, ou então daquela remissão lá da Casas Bahia, lá que a gente pagar em 30% mais 6 vezes, se isso já não tiver acontecido, nem a hipótese de remissão integral da execução, ou a hipótese de alienação, arrematação em leilão, se o bem ainda estiver na condição de bem penhorado e não tiver nenhuma dessas hipóteses, aí, enquanto não tiver acontecido isso, é possível que aconteça a adjudicação. Então, é preciso, primeiro, que o cara queira, segundo, que o bem não tenha sido alienado e nem remida à execução pelo executado. Outra exigência é de que ela só pode ser feita pelo valor da avaliação. E isso é muito interessante, por quê? Porque o código, ele, ao mesmo tempo que ele estimula a adjudicação, ele cria um estimulador negativo. Do mesmo jeito que ele fala assim, que ele deixa entender lá no 880, quem tiver com o código vai lá, que é o segundo ato lá depois da adjudicação, quando ele fala da expropriação de bens, ele começa. Ele não começa, por acaso, pela adjudicação, ele começa pela adjudicação porque a adjudicação ele dá preferência a ela. E a gente sabe que ele dá preferência a ela pelo 880. O 880 diz, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer alienação. Então, não efetivada a adjudicação. O que significa dizer que ele dá preferência à adjudicação. Ele gostaria que a adjudicação fosse feita em primeiro lugar. Por quê? Porque ele sabe que transferir diretamente do executado para o exequente é mais rápido do que levar em leilão ou alienar por iniciativa particular, porque vai dar muito mais trabalho. Mas, ao mesmo tempo que ele faz esse estímulo, por outro lado, ele cria uma dificuldade muito grande para a adjudicação, porque dificilmente a Maria José está se ausentando, eu agradeço a participação aí. Obrigado. Então, dificilmente, gente, alguém vai querer adjudicar pelo valor da avaliação, sabe por quê? Porque só se você tiver uma situação muito particular. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou sendo executado pelo Leonardo, um bem meu vai a penhorado, um bem imóvel vai ser levado a leilão, e aí surge a possibilidade de adjudicar o bem. Para que ele adjudique o bem, ele tem que aceitar o bem pelo valor da avaliação. E vamos imaginar que esse bem tenha sido avaliado em 1.200.000. Então, para que ele adjudique o bem, ele tem que aceitar este bem como no valor que foi estabelecido pela avaliação. Agora, para que ele vai fazer isso se daqui a alguns dias ele pode, ele mesmo, Leonardo, ir lá e arrematar em leilão esse mesmo bem por 600.000? Por quê? Porque na arrematação, a gente já falou, ele pode ser levado, o 891 permite que ele seja arrematado por até 50% do valor. Então, seria uma tolice muito grande por parte do exequente se ele pode ficar, claro, se ele pode ficar com adquirir este bem em leilão, ele mesmo exequente, por que ele vai adquirir pelo valor da avaliação, se ele pode, aspas, economizar 50%? Então, assim, o fato do código exigir que a adjudicação seja pelo valor da avaliação vamos dizer assim, é uma ducha de água fria
nesse estímulo que ele faz da própria adjudicação. Ele torna, vamos dizer assim, a adjudicação quase que uma raridade. A adjudicação pelo exequente uma raridade, a não ser em situações como essa. E eu chamo a atenção para aquele primeiro caso do parecer que eu falei com vocês, porque a adjudicação pode encurtar muito e antes ficar com o valor da avaliação do que ficar sem nada depois. O código exige que o executado seja intimado, né? Até porque o executado, pelo 826 do código, ele tem o direito, olha lá no 826, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Essa figura do 826 nada mais é do que a remissão típica da execução por parte do próprio executado. Então, ele tem o direito de ser intimado para que ele possa exercer esse direito de remir a própria, por exemplo, esse direito de remir a própria execução. Existe a necessidade de que, embora o código não tenha mencionado isso, mas tem que haver a intimação prévia daqueles credores eventualmente preferenciais, para que esses credores preferenciais do 889 possam exercer o direito de adjudicar em preferência, e a gente faz isso a partir da combinação do 804, que torna ineficaz os atos de alienação, combinado com 889. Então, se está sendo penhorado um bem sobre o qual pende uma hipoteca, então o credor hipotecário tem o direito de ser intimado sob pena de ineficácia desse ato em relação a ele. Então, essa também é uma exigência. Também a exigência dos sócios, e aí eu vou colocar dentro desses credores preferenciais, deles serem intimados. Se eventualmente acontecer de o credor querer o bem penhorado do executado, caso o credor de fato queira este bem penhorado do executado, e eventualmente ele vai ter que aceitar pelo valor da avaliação, não tem escapatória. Se ele resolver adquirir esse bem, mas o valor do bem, por exemplo, o imóvel avaliado é de 1.200.000 e o crédito do cara é de 800, por exemplo, só tinha aquele bem penhorável, penhorou aquele único bem, vale 1.200.000, mas o crédito do exequente é de 800.000, nós vamos ter uma diferença aí que necessariamente implicará no seguinte: olha, para que você, exequente, possa obter a adjudicação do bem, você vai ter que inteirar, vai ter que depositar previamente o complemento desse valor, sob pena de que, se você não fizer esse depósito prévio em dinheiro, você não vai poder obter a transferência do bem para você. Então, essa também é uma exigência, vamos dizer assim, nem sempre acontece, mas essa é uma exigência que pode ter em relação à realização da adjudicação. Vai depender da questão do valor do crédito e do valor do bem penhorado que tenha sido avaliado. Como existe a gente fala em adjudicação do bem penhorado, e nós sabemos que existem lá quando acontece a penhora, e depois que a parte é intimada, as partes são intimadas da penhora, elas têm o direito de 10 dias depois da penhora, pelo 847, a pedir a substituição do bem penhorado. Então, se você tiver nesses 10 dias depois de intimada a penhora, você não pode pedir adjudicação nesses 10 dias, porque pode ser que tenha algum incidente, ou seja, durante esse período, ainda está no período em que o executado, por exemplo, poderia pedir a substituição do bem penhorado, eventualmente porque quebrou a ordem ou porque alegando a menor gravidade possível e efetividade de um outro bem que ele venha a sugerir. Então, nesses 10 dias posteriores à realização da intimação da realização da penhora,
não dá para poder realizar a adjudicação, porque nesses 10 dias é um outro ato que pode ser realizado, e pode ser exercido uma outra faculdade pelo executado, e ele poderia, por exemplo, anular essa adjudicação ou pedir a invalidade da adjudicação, considerando que não teria esgotado esse prazo antecedente. Ainda existe uma exigência formal, e aí a doutrina meio que se controverte em relação a isso, mas o STJ, embora não tenha julgado o mérito de um caso, ele tocou nesse assunto, que é a exigência dos atos de documentação. O Código exige lá no 877, vamos lá no 877, ele exige que, transcorrido o prazo de 5 dias contados da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Existe o parágrafo 1º existe que considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe da secretaria, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se carta de adjudicação e o mandado de emissão de posse, quando se tratar de bem imóvel, ou entrega ao adjudicatário quando se tratar de bem móvel. E fala sobre a carta de adjudicação. Se esses atos formais que estão registrados em atos de documentação seriam atos necessários, uma exigência meramente formal, ou se seriam atos necessários para aperfeiçoar a adjudicação. Então, o Código dá a entender, pelo parágrafo 1º, que o que importa é considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão, chefe da secretaria, e se estiver presente pelo executado. Na verdade, não é se estiver presente. Se estiver presente e ele quiser assinar. A assinatura do executado é facultativa. Ela não é obrigatória, porque senão nenhum executado ia falar não assino e ponto final. Então, se ele estiver presente, ele é consultado, se ele quer assinar. Se ele não quiser, paciência, ela vai ser feita. Então, em nosso sentir, o que torna perfeita e acabada é esse ato, e não os atos depois de carta que são documentados. Então, essa me parece a posição também do STJ, mas existem autores, talvez ainda com um certo tom de formalidade, que exigem lá a expedição da carta especificamente. Qual é o momento? Nós falamos para vocês que o momento inicial, final, a gente já disse para vocês, que não tiver ocorrido a alienação ou a remissão da execução, a alienação, não tiver sido feita a alienação em leilão e não tiver acontecido a remissão da execução por parte, seja na hipótese daquela remissão que a gente falou da remissão parcelada, seja na hipótese da remissão integral, mas o momento inicial ele não tem, o Código não fala disso. Esse momento inicial é superada aquelas fases dos incidentes relativos à penhora e feita a avaliação, automaticamente torna-se possível mediante requerimento por parte do executado, por parte do exequente. Outra questão interessante enquanto não acontecido aqueles outros atos. Outra questão interessante e se o bem for levado a leilão e depois de levado a leilão, ninguém quis? O que acontece com a execução depois que ninguém quer o bem que é levado a leilão? Se o sujeito tiver outros bens, vão tentar buscar outros bens. O exequente é que vai dizer, inclusive vai ser intimado para indicar outros bens. Agora, se ele não tiver outros bens, pode o exequente, ou mesmo que ele tenha, depois da infrutífera alienação, ou tentativa de alienação em leilão, pode acontecer a adjudicação? Claro que pode. O requisito é desde que não tenha acontecido a alienação. Se não aconteceu a alienação antes ou depois da tentativa, não importa, ela não aconteceu. Então, o Código ele fala, no artigo 878, o seguinte: frustradas as tentativas de alienação, será reaberta a oportunidade de requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de uma nova avaliação.
ele já dá, inclusive, o caminho das pedras para o executado, o seguinte: peça uma nova avaliação. Ou para o próprio exequente. E aí eu digo pelo seguinte, eu escrevi isso num texto recente, se o bem foi leilado, eu escrevi um texto recente sobre avaliação, que é o seguinte: me parece que se o bem é levado a leilão e o bem não é, vou falar, vendido, não é arrematado por ninguém, qual é o valor desse bem? Se eu dei um valor, se o bem estava avaliado em R$800 mil, foi a leilão, ninguém quis no primeiro, foi a leilão, ninguém quis no segundo, e não existam outros bens, especialmente nessa hipótese, porque aí não há argumento para o executado, eu falo, não, eu quero adjudicar, o execuante fala, eu quero adjudicar o bem. Ele vai adjudicar por 800? Ora, se o bem foi levado a leilão e ninguém quis, nem pela metade, ele não vale nem a metade. Daí porque me parece que o exequente pode pedir uma nova avaliação, e aí essa nova avaliação tem que levar em consideração a questão da oferta e da procura. Se esse bem, é claro que o executado vai quicar, mas se esse bem é um bem que ninguém quis, nem pela metade, como que alguém pode continuar atribuindo o mesmo valor a ele daquele que seria antes da avaliação? Por isso que nesse texto que eu escrevi sobre avaliação, numa coletânea, é o seguinte: o valor da avaliação não pode desconsiderar o axioma básico de uma venda de um bem, que é o quê? A oferta e a procura. Então, não adianta eu pensar exclusivamente no valor intrínseco do bem sem levar em consideração esse aspecto. E isso pode ser um fator importante para que depois o sujeito aceite adjudicar, o exequente aceite adjudicar o bem, se levar em consideração que este bem pode ser reavaliado e essa reavaliação trazer o valor que antes estava num patamar alto para um valor bem mais baixo. E eu ainda vou além dizendo o seguinte: ele não pode ser avaliado por mais da metade do que ele foi tentado vender, porque a metade do que ele foi tentado vender, ninguém quis, então ele não vale isso. Então, esse é um aspecto importante de que ele pode ser feita a adjudicação depois de frustradas, e depois de frustradas, me parece que o exequente tem todo interesse de pedir a reavaliação, porque, de fato, não dá para poder manter aquele valor que se tinha anteriormente. Isso pode ser um fator de estímulo para o próprio exequente. A doutrina costuma fazer uma distinção mais antiga, fazer uma distinção entre a adjudicação direta, quando ela era feita antes das tentativas frustradas de alienação, ou de adjudicação indireta, quando ela era feita posteriormente às tentativas frustradas de alienação. O Código ele silencia a respeito da possibilidade de impugnação da adjudicação, por exemplo, por algum desses vícios que a gente comentou, que seriam exigências ou requisitos, ele não comenta a respeito, mas me parece que é perfeitamente possível. Eu lembro a vocês que nós tínhamos no Código passado a figura do embargos à adjudicação e dos embargos à arrematação, que eram embargos de segunda fase, e me parece que, embora o Código tenha silenciado expressamente no texto do artigo 876 e seguintes, nada impede que se aplique as hipóteses no que couber da figura da impugnação prevista no artigo 903 do Código, e também, posteriormente, que se possa pensar também numa ação anulatória prevista aí no parágrafo segundo e seguintes do Código de Processo, do artigo 903, que trata da possibilidade de ação anulatória. Então,
o 903 repristina a antiga figura dos embargos de segunda fase. E me parece que se algum daqueles vícios que eram exigências para que acontecesse a adjudicação não aconteceram, eles podem ser arguídos também por meio dessa impugnação ou, quiçá, por uma ação anulatória contendo algum daqueles vícios em relação a este ato. Então, e assim é a posição, me parece, também do STJ. Embora não tenha muitos casos a respeito e não tenha tocado especificamente nisso, esse silêncio, para mim, não é impeditivo da utilização desses dispositivos. Agora, então, basicamente, em resumo, para a gente finalizar, eu quero deixar assim, muito pontuado para vocês que a adjudicação do bem penhorado ela é, pelo exequente, o ato que satisfaz. Pelas hipóteses do parágrafo 5º e seguintes, não é o ato que satisfaz. É uma adjudicação para terceiros e o ato que vai satisfazer será o do 904, inciso 1º, que é a entrega do dinheiro. Então, para se tratar como medida executiva de satisfação da execução, só se for na hipótese de transferência diretamente para o exequente. E eu chamo a atenção que essas outras duas figuras, que nós falamos em adjudicação, remissão ou adjudicação, arrematação, elas são figuras que merecem um estudo diferenciado, porque acabam sendo exercício de ação de terceiros dentro da própria execução. Daí porque a doutrina mais antiga, Ponte de Miranda, Machado Guimarães, Amílcar de Castro, os antigos, mais antigos, tratavam, porque o próprio Código de 39, por exemplo, falava em sentença na remissão, falava em sentença na adjudicação pelos terceiros. Então, é interessante, por quê? Porque alguém exerce uma pretensão. Então, veja, ela pode ser olhada, essa figura, ela pode ser observada, esses modelos do parágrafo 5º, sob uma matiz dinâmica, sob a matiz da relação jurídica processual executiva, ela é um ato executivo expropriatório. Mas, se você, essa mesma figura, olhada sob o ângulo daquele que exerce esse direito, ele exerce um direito material potestativo dentro da execução da relação jurídica processual executiva. E aí é por isso que essa figura ela não é exatamente idêntica àquela figura da adjudicação para o exequente. E ela tem vamos dizer assim, uma tessitura complexa, porque tanto você pode vê-la como um ato expropriatório típico da execução, transferência ou uma espécie de alienação, porque na medida em que alguém arremata, mas ela também é vista sob outra ótica, sob outro fato de luz, como exercício de uma pretensão de um terceiro. Daí porque se teve tanta dificuldade, e ainda se tem tanta dificuldade, de conceituar a arrematação, e nesse caso, adjudicação, remissão e adjudicação, arrematação, como uma figura híbrida, porque ela tanto pode ser estudada sob a perspectiva do arrematante, como ela pode ser estudada sob a perspectiva da relação jurídica processual executiva, e isso ficou muito claro quando Liebman trata do assunto dessa adjudicação por terceiros, e, por exemplo, Chiovenda, Mortara, enfim, dedicaram textos muito substanciosos sobre a natureza jurídica da arrematação, no qual, de certa forma, se inseriria a adjudicação-remissão, porque não deixa de ser uma arrematação, e a adjudicação arrematação pelos credores preferenciais. Então, esse cuidado que eu acho que é preciso ter na análise do Instituto, principalmente quando vista sob a ótica do 904, a questão de que a adjudicação ela é preferencial, é um estímulo preferencial,
mas, ao mesmo tempo, um desestímulo, porque ela tem que ser feita pelo valor da avaliação. Se tem que haver uma paridade equânime entre o valor da adjudicação e o valor do bem, senão você vai ter que fazer a compensação. Se o valor do crédito for menor, vai ter que ser feita a compensação por parte do exequente em dinheiro. Lembrando também que o momento é importante, porque enquanto não acontecer a alienação ou não tiver acontecido a emissão da execução pelo executado, e se já tiver ultrapassado aquele momento dos possíveis incidentes da penhora, pode acontecer com a aí sim, acho que o exequente tem todo o interesse de pedir uma reavaliação. Eu trouxe um caso para vocês muito interessante, de uma hipótese em que eu sugiro Marcelo? Travou para vocês aí também, gente? Ou foi só para mim aqui? Travou, Léo. Quando ele ia contar o caso, foi derrubado. Quando eu acho que caiu, eu estava falando com vocês sobre quem tiver interesse nesse tema, vale a pena consultar um textozinho bem simples, que eu publiquei no Migalhas, deve ter uns 2 meses, que é fruto desse raciocínio que eu fiz em cima de um caso concreto, e vocês lá no texto vão ter os elementos do caso concreto para poder perceber. E o que eu achei mais interessante é a possibilidade de utilização do 139 pelo executado. É o executado que solicita a utilização do 139 como medida atípica para favorecer ele, executado, e a medida atípica que ele solicita, contrariando tudo aquilo que a gente viu agora há pouco, é justamente uma adjudicação às avessas. Então, essas eram as linhas gerais, aquilo que eu acho que era mais importante a gente tratar dentro da adjudicação. O meu e-mail é marceloabelha@cjar.com.br, marceloabelha@cjar.com.br. E, bom, eu vou contar o caso então, Délia. É o seguinte, não vou dar nomes, mas vou contar o caso. Então, quem tiver dúvida pode mandar pergunta, dúvida, enfim, pode trocar. O Léo me conhece, Marcelo, eu Oi. não sei se eu te disse, a gente aqui, depois da sua exposição, tem um debate. Se o pessoal quiser fazer pergunta, você então, não vamos lá, estou disponível. não tiver que sair agora, a gente pode ter algum debatezinho aqui. Tá, eu estou disponível. Podemos. E a história, deixa eu contar então, a história era a seguinte. Basicamente, você tem como não gravar essa parte? Só para eu contar a história, mas sem gravar o caso concreto, eu tenho receio de não aparecer e depois dizer que... Podemos voltar a gravar. Marcelo, muito obrigado pela exposição, foi muito boa, os exemplos muito interessantes. Eu queria começar fazendo uma pergunta, na verdade, uma observação e uma pergunta. 2 observações, né, que são observações e perguntas ao mesmo tempo. Mas antes disso, queria lhe dizer que nós temos uma aluna que também tem a habilidade de desenhar, e a gente aqui é meio que um roda-viva, né? Então, você já recebeu aí sua caricatura, né? Não vi, não. Mandei para você no WhatsApp. Estou vendo aqui. Obrigado. Então, um registro nosso aí como agradecimento da sua exposição. Obrigado. Então, Quem foi que fez? Isabelle Marne. Isabelle, apareça aí. Obrigado, Isabelle. Valeu. Olha aí. Obrigado. Ontem foi meu aniversário, então vou receber como presente. Ótimo. Tá. Parabéns, então. Então, essas palestras são dadas para a minha turma aqui de mestrado e doutorado, mas a gente abre, então, veja que passaram por aqui a professora Maria José Capello, que já tinha dito que tinha um compromisso às 2 da tarde lá em Portugal, que aqui são 10 da manhã, então ela precisou se ausentar, alguns precisaram se ausentar, mas como fica gravado, o pessoal pode assistir depois. Eu fiquei curioso, assim, gostei bastante do exemplo de que a adjudicação ao contrário, né, feita
quase que uma dação em pagamento, né? Uma Exatamente. imposição para que o exequente aceite o bem. Mas eu fiquei pensando aqui, talvez, em algumas alternativas, queria ouvi-lo. O artigo 880, quando fala da alienação por iniciativa particular, prevê que ela é feita a pedido do exequente, né? Não poderia não, o executado pedir, né, ou providenciar, ou apresentar alguém para comprar o bem, né? Não poderia ser uma alternativa. Assim, é uma ponderação aqui que eu fiquei ao ouvi-lo. Se também não poderia haver aí um negócio processual ou uma determinação do juiz de limitar o valor para o segundo leilão, para evitar esse tipo de problema de cair até o... Na verdade, parece que você adivinhou sugestões subsidiárias, parece, né? De que pudesse... Alô? Está me ouvindo, Léo? Estou ouvindo. Eu desliguei o microfone para não ter captação de voz aqui, mas estou lhe ouvindo. Marcelo? Está me ouvindo? Marcelo? Eu estou te ouvindo agora. Agora eu estou te ouvindo. Mas parece que você adivinhou, porque essa foi uma das sugestões subsidiárias. Mas, na prática, para ele, era interessante para o executado, era interessante que acontecesse diretamente e ele não tivesse o risco de ter, ainda que na alienação por iniciativa particular, um preço mínimo que depreciasse o imóvel. Mas essa foi uma sugestão não contida no parecer, mas contida nas nossas tratativas. Então, foi uma ideia também essa daí. Mas o caso é muito interessante. Depois eu te mando, em particular, o parecer mesmo. E a outra questão que eu coloco é que o artigo 885 diz que o juiz fixa um preço mínimo, né, para o leilão. E aí eu fiquei pensando se o juiz não pode fixar também o preço, já um limite para o segundo leilão, para não ter esse problema de ir até a metade, né? Então, o bem será vendido no valor mínimo de 100, se houver o segundo leilão, 80, ou, enfim, ou estabelecer um valor específico para o primeiro como segundo leilão, porque eu tenho dificuldade de encontrar no código atual aquela mesma regra do código anterior que dizia que no segundo leilão o preço é livre. Então, eu interpreto que pelo 885, eu queria ouvir isso, se você concorda, pelo 885, e quando o juiz estabelece o preço mínimo, ele já pode estabelecer para o primeiro leilão, para o segundo, para tudo, já fixar um cronograma de preço, né? Se é que a gente pode chamar assim. Eu queria Não, ouvir sua opinião. na verdade, esse dispositivo ele permite que o juiz faça isso e evita o segundo leilão. Mas como tem regras do Código de alienação de bem do incapaz, tem regras do Código de alienação por proposta de preço, e ele lá fala em segundo leilão, também existe, não de forma direta como estava previsto no Código anterior, mas indireta, porque outros dispositivos que não foram modificados falam em segundo leilão, então a gente ainda mantém isso, mas a rigor, o normal é que o juiz, e aí facilita para todo mundo, já estabeleça um preço mínimo, né? E eu tenho visto, assim, pela experiência que a gente tem praticado, os juízes fazem esse preço mínimo, e esse preço mínimo normalmente tem sido seguindo lá o 891 do Código, que é lá o do preço vil até 50%. Mas quando o juiz não faz isso, ele não estabelece, quando ele silencia sobre essa questão do preço mínimo, aí sim você cai na hipótese do segundo leilão. Então, na verdade, o segundo leilão, embora não, ele está previsto no Código indiretamente quando ele trata de outras modalidades de alienação, e aí dá a entender que poderia acontecer essa hipótese. Então, eu tenho escrito, na verdade, que o 885 ele foi um importante mecanismo para evitar isso. Mas se porventura não tiver, aí nós teremos necessariamente aquela regra que já tinha no Código passado. Mas essa observação é pontual. Beleza, obrigado, Marcelo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Moacir, tem alguma pergunta para fazer? Isabelle, Délio, Mota, Emílio. Moacir é um aluno nosso aqui do mestrado, que é juiz de direito. Se tem algum problema aí com a adjudicação, com penhora, com o leilão, se quiser
oportunidade. Tudo bom, professor? Tudo bem? Bom, Tá. bom, obrigado pela presença aqui hoje. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Eu sempre, na verdade, me deparo com essas situações de conciliar a regra não diz, quer dizer, diz respeito à adjudicação, claro, a regra dos 908, parágrafo 1º do CPC, com a regra do 130 do CTN, no que diz respeito às dívidas tributárias que recaem sobre o bem imóvel eventualmente adjudicado. Oi. Ouviu? Eu não sei se... Ô, professor? Eu ouvi aqui, eu acho que a conexão dele travou lá. Marcelo, Acho segura a que a gente. conexão dele deu uma... Deu uma travada aqui, não sei se ele está ouvindo. Agora que eu comecei a ouvir de novo. Ok, vamos lá. Você tem uma dúvida do 908? 908 do parágrafo 1º e o 130 do CTN. Com relação aos bens eventualmente adjudicados pelo exequente, quando sobre o bem recai alguma dívida, por exemplo, tributária, que em regra ela adere ao bem, que é a natureza própria do terreno. Só que quando você, pelo artigo 130 do CTN, quando existe a arrematação, ela subroga-se pelo valor que foi arrematado. Só que na adjudicação você não tem propriamente arrematação, ou seja, o exequente ele recebe o bem e aí a fazenda pública ficaria a ver navios para onde vai, como é que a fazenda pública nesse caso ela encontraria satisfação desse débito, por assim dizer, esse débito tributário que recai sobre o bem, um débito de PTU, por exemplo. Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, porque o STJ ultimamente, e algumas pessoas têm criticado isso, que o adjudicante, para ele poder adjudicar, ele teria que pagar esse valor, que é meio esdrúxulo, assim, eu acho absurdo, é um desestímulo à adjudicação. Não tem cabimento, você concorda comigo? Não tem o menor cabimento. Só que concordo totalmente. Inclusive, pela redação do 908 é que sustenta que não teria cabimento isso, mas não pela redação do CTN, né? Isso, perfeito. Agora, como é que seria feito, como é que conciliaria essa regra do artigo 130 do CTN com 908, parágrafo 1º? Como a fazenda pública ela concorreria para a satisfação dessa dívida, entendeu? Que eventualmente recai sobre o bem. Não, pois é, então, o que me parece aqui é o seguinte, se for um caso de adjudicação por terceiro, né? Essa adjudicação por terceiro, tratando ela como adjudicação arrematação, ele vai utilizar normalmente a regra de concurso como outro sujeito. Agora, se é uma adjudicação feita pelo exequente, é um problema, porque senão você vai ter... Inclusive, foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque eu tive um caso em que um negócio jurídico processual formulado, nós éramos 6 exequentes diferentes, em processos diferentes, inclusive a fazenda pública era exequente em um processo diferente. Então, o devedor tinha uma execução X e 5 execuções separadas. O credor de uma dessas execuções, que tinha penhorado uma fazenda que não tinha outros bens em tese, o que ele fez? Ele fez um negócio jurídico processual com o executado, fora do processo, e trouxe esse negócio para dentro do processo, que era o seguinte: concordamos com a avaliação e concordamos com a adjudicação. Eu falei assim, olha, aí nós, como credores, pedimos a anulação dessa adjudicação que foi deferida como negócio jurídico processual
E um dos argumentos que eu li da Fazenda Pública, porque era o procurador do Estado que fez, é o seguinte: peraí, esse negócio jurídico processual está totalmente errado, porque eu tenho o meu direito preferencial e foi, aspas, usurpado. E mostrava o crédito dele sobre o que era o IPTU, que não era pago, etc., do bem, que ele teria direito de ser bem em preferência. Então, houve uma burla em relação a isso. Quer dizer, o negócio... E eu ainda sustentei o seguinte: disse, olha, e eu nem comentei isso na aula, mas existe um grave equívoco aqui, que é o seguinte: não poderia acontecer nessas hipóteses de adjudicação, não pode acontecer uma combinação da avaliação como o código admite que aconteça. Porque se você fizer uma combinação da avaliação, você pode admitir um conluio do exequente com o executado, justamente para poder burlar a adjudicação e uma arrematação por um preço menor. E aí, além disso, a própria fazenda é prejudicada na medida em que você, reduzindo o valor combinando a avaliação, você diminui o valor dos impostos relativos à transferência do bem, que era, no caso, um bem imóvel. Então, esse fato que você está me trazendo é um problema. Particularmente, acho que deve ser impeditivo da adjudicação, porque ela é uma burla à hipótese de credores concorrentes. Por quê? Porque, na verdade, os credores concorrentes vão poder ficar sem receber. Mas não acho também que deva sobrecarregar o adjudicante com esse ônus. Senão, você não vai levar essa adjudicação em lugar nenhum. Então, talvez esse seja um caso realmente um problema. O que eu vi, a decisão que eu vi da STJ, assim, eu não sei o deslinde, né? O STJ falou o seguinte: beleza, quer adjudicar? Quero. Mas sobre esse bem recai uma dívida tributária. E a Fazenda Pública não pode ficar a ver navios. Então, faça o seguinte: você quer adjudicar? Quero. Então, pague o valor da dívida tributária. Sim. Agora, assim, ele não sei se aceitou ou não, porque obviamente não tem como ver pela decisão, mas acaba sendo um desestímulo, né? Quando recai sobre o bem dívida tributária. Mas você concorda comigo que na avaliação do bem isso deveria ter sido colocado? Sim. E não a questão intrínseca do bem. Então, o problema está na avaliação. Entendi. Então, assim, volta para a avaliação e vamos dizer, olha, o bem não vale tudo isso. Eu acho que aí resolveria. Entendi. É verdade. Agora, assim, se chegasse se o próprio arrematante fosse o exequente, chegasse no leilão, por exemplo, não fosse hipótese de adjudicação, fosse hipótese de leilão, alienação judicial, segunda asta, preço, e o exequente sabidamente esperou pela segunda, ele quis fazer isso, ele quis adquirir o bem mediante arrematação, não mediante adjudicação. E aí chegou na asta pública, foi feita a asta pública, ele deu o lance dele e adquiriu o bem pelo valor, metade do preço, por exemplo. Só que aí ele fala, ele pede ao juízo que o valor a ser arrematado seja abatido do crédito que ele tem. Só que aí, de novo, a Fazenda Pública fica vendo navios. E aí o STJ fala que, nesse caso, para ele arrematar, ele teria que depositar o valor do tributo. Mas você sabe que eu até escrevi sobre isso, eu acho que foi... eu não sei se eu publiquei, eu escrevi um texto, teve aqueles vários textos que eu falei sobre o devedor cafajeste, e teve um que eu falei sobre o exequente patífico. E uma das hipóteses do exequente patífico era justamente essa. O exequente adquire pela metade e pede para pagar com o crédito dele. Crédito. E eu acho que isso seria uma burla também absurda, né? Então, mas em tese, o código ele tem essa lacuna aí. Mas aí eu até escrevi dizendo que era uma situação que, para mim, configurava um exequente patífico. Mas essa situação é muito interessante. Eu até escrevi, eu botei isso também nesse texto. Eu acho até que eu publiquei esse texto também. Depois eu vou ver se eu achar, eu mando para o Léo distribui para vocês. Mas eu acho que não tem cabimento. Ele está fazendo uma burla. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu.
Marcelo, querido, muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui conosco e fica o convite para que, se quiser participar das outras palestras, eu lhe mando a agenda para você. Isso, manda para mim, manda sim. Gostei muito também. Gostei muito de revê-lo, de estar com você, de ver que o Murilo estava por aí, Ravi está por aí. Um abraço a vocês todos. E, enfim, estou sempre à disposição. Sempre que você tiver, me chama que eu venho com o maior prazer. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Valeu, gente. Obrigado. Estou com Deus. Obrigado pela foto. Valeu. Se cuida Parabéns, aí. professor. Obrigado. Valeu, Moacir.